Olá, somos a turma nono à tarde e hoje vamos falar sobre a inflação durante a pandemia da Covid-19. O que é inflação? Inflação é o nome dado ao aumento dos preços de produtos e serviços. Ela é calculada pelos índices de preços, comumente chamados de índices de inflação. O IBGE produz dois dos mais importantes índices de preços: o IPCA, considerado oficial pelo governo federal, e o NPC. Principais índices de inflação: IPCA, Índice Nacional dos Preços ao Consumidor Amplo. Índice de referência do sistema de meta para a inflação. Atualmente, mede o preço de uma cesta de consumo representativa para famílias com renda de 1 a 40 salários mínimos, em 13 áreas geográficas, as quais regiões metropolitanas de Belém, Fortaleza, Recife, Salvador, Belo Horizonte, Vitória, Rio de Janeiro, São Paulo, Curitiba, Porto Alegre, além do Distrito Federal e dos municípios de Goiânia e Campo Grande. INPC, Índice Nacional de Preços ao Consumidor. Mede atualmente o preço de uma cesta de consumo representativa para famílias com renda de 1 a 5 salários mínimos, nas mesmas de 13 áreas geográficas abrangidas pelo IPCA. Para que serve o IPCA e o INPC? O propósito de ambos é o mesmo: medir a variação de preços de uma cesta e produtos e serviços consumida pela população. O resultado mostra se os preços aumentaram ou diminuíram de um mês para o outro. A cesta é definida pela Pesquisa de Orçamentos Familiares (POF) do IBGE, que entre outras questões, verifica o que a população consome e quanto do rendimento familiar é gasto em cada produto: arroz, feijão, passagem de ônibus, material escolar, médico, cinema e entre outros. Os índices, portanto, levam em conta não apenas as variações de preço de cada item, mas também o peso que ele tem no orçamento das famílias. Qual é a diferença entre esses dois índices de inflação? O IPCA engloba uma parcela maior da população. Ele aponta a variação do custo de vida médio da família com renda mensal, de 1 a 40 salários mínimos. O NPC verifica a variação do custo de vida médio apenas de familiares com renda mensal de 1 a 5 salários mínimos. Esses grupos são mais sensíveis às variações de preços, pois tendem a gastar todo o seu rendimento em itens básicos, como alimentação, medicamentos, transporte, etc. Outros índices de inflação, IPC e FIPE. Um dos mais antigos índices de preços ao consumidor no Brasil mede o preço de uma cesta de consumo representativa para famílias com renda de 1 a 10 salários mínimos no município de São Paulo. IGP, índices abrangentes de preços, inclui não só preços ao consumidor, IPC, mas também preços ao produto, IPA, e custos da construção, INCC. O IGP possui três versões que diferem no período de coleta. A mais antiga das versões é o IGPDI, Índice Geral de Preços de Disponibilidade Interna, na qual os preços são coletados do dia 1 ao dia 30. O IGPM, Índice Geral de Preços Mercado, tem coleta de preços por dia 21 do mês anterior ao de referência ao dia 20 do mês de referência. O IGP-10 tem coleta de preços do dia 11 do mês anterior ao de referência ao dia 10 do mês de referência. Índices pessoal de inflação. Sua cesta de compras, ou seja, os produtos e serviços que você consome regularmente, pode ser bem diferente da cesta média da população brasileira. Com isso, o seu índice pessoal de inflação pode ser maior ou menor
do que o IPCA. Por exemplo, uma família que não consome carne vermelha e não tem filhos em idade escolar terá, com certeza, um índice de inflação pessoal diferente do oficial, cujo cálculo coloca peso considerável na variação do preço da carne e da mensalidade escolar. Poder de compra. Se a variação do seu salário de um ano para o outro for menor do que o IPCA, você perde seu poder de compra, pois os preços sobem mais do que sua renda. E se há inflação e o seu salário tem a mesma variação, seu poder de compra se mantém se você, porém, receber um aumento acima do IPCA, e seu poder de compra aumentará. O Plano Real e a inflação no Brasil. O Plano Real foi um conjunto de reformas econômicas implementadas no Brasil em 1994, no governo Itamar Franco, com o objetivo de combater a hiperinflação no país. O Plano Real não foi o primeiro a tentar conter a inflação no Brasil. Corte de zeros, tablitas de reajuste, congelamento de preços, gatilho salarial, indexadores, confisco. Esses termos e expressões fizeram parte do cotidiano dos brasileiros entre 1985 e 1994, época em que o país enfrentava a superinflação, que corroía velozmente o poder de compra da população e a capacidade de planejamento das famílias e dos empresários. A maioria dos brasileiros era obrigado a participar de corridas aos supermercados, tão logo recebesse o salário no início do mês, para estocar produtos que aumentavam de preço diariamente. O Plano Cruzado começou em fevereiro de 1986. Começou com a inflação de 15,7% e terminou com 19,71%. E nesse período iniciou o Plano Bress, que começou com 4,87% e terminou com 37,49%. Aí começou com 37,49%, só que caiu para 6,82%, né? Só que depois subiu novamente para 82,39%. O Plano Collor iniciou-se com 82,39% de inflação. Reduziu a 4,99% e finalizou com 47,43%, em julho de 1994 foi criado o Plano Real. Vou falar sobre algumas características dos planos. Planos Cruzados 1 e 2. Dentre as medidas adotadas estava a troca do cruzeiro pelo cruzado, com corte de 3 zeros na antiga moeda. Promoveu campanha para os cidadãos fiscalizarem se os estabelecimentos estavam seguindo os preços determinados pelo governo, além da correção do salário pela inflação. Plano Bress, novo congelamento de preços e extinção do gatilho salarial. Foi criado um indexador financeiro, a unidade de referência de preço, URP, para fins de reajustes de preços e salários. Plano Verão incluía uma reforma monetária com a troca do cruzado pelo cruzado novo e o corte de 3 zeros na moeda. E novo congelamento de preços para tentar desindexar a economia. Foram extintas a URP e a OTN. Planos Collor 1 e 2. O Plano Brasil Novo causou grande comoção nacional com
o confisco dos depósitos à vista e de poupança pelo prazo de 18 meses. A moeda voltou a se chamar Cruzeiro. Flexibilização do câmbio. Abertura comercial gradual e a redução da máquina administrativa do governo. Plano Real. O desenvolvimento do plano foi dividido em 3 fases. Na primeira, ajuste fiscal com a criação do Fundo Social de Emergência FSE. A segunda foi marcada pela utilização de uma moeda estrutural, a Unidade Real de Valor, URV. Na última fase, a introdução do novo padrão monetário, o real. O IPCA no Brasil, nos últimos 10 anos, 2012 foi de 5,84% de aumento, 2015, 10,67%, 2019, 4,35%, 2021 foi de 4,76%, de janeiro a julho. Vejamos agora a variação do IPCA acumulada no ano até julho de 2021, de alguns setores. A maior variação foi de transporte, foi de 9,8%. A segunda maior foi de habitação, que foi de 6,5%. E a terceira maior foi vestuário, de 3,8%. Agora vejamos o gráfico do valor da cesta básica de abril de 2020 até julho de 2021. O valor da cesta básica em Fortaleza era de R$ 482,46 em abril de 2020. E em julho de 2021, passei a ser de R$ 562,82, representando um aumento de 16,7%, segundo o DIEESE. Agora vejamos a variação no preço de alguns alimentos. O arroz, em março de 2020, era R$ 5,85. Passou a ser de agosto de 2021 para R$ 6,20. Teve aumento de 6%. O feijão, em março de 2020, era R$ 6,56. Em agosto de 2021, subiu para R$ 8,98. Teve aumento de 36,9%. O ovo, em março de 2020, era 40 centavos. E em agosto de 2021, subiu para 60 centavos. Teve aumento de 50%. A carne, em março de 2020, era em pedaço variado de R$ 9,50. E em agosto de 2021, é 19,80. Teve um aumento de 108,4%. O leite, em março de 2020, era R$ 2,05. Em agosto de 2021, subiu para R$ 4,10. Teve um acréscimo de 100%. Agora vamos encerrar falando considerações finais. Pode-se perceber que não existe um índice de inflação que reflita a realidade da maior parte da população brasileira, já que a renda média do brasileiro é a menor do que um salário mínimo. Segundo o INPC, o que mais se aproxima, pois ele é baseado na renda de 1 a 5 salários mínimos, enquanto o IPCA é de 1 a 40 salários mínimos. Além disso, a inflação pode variar de pessoa para pessoa, pois é baseada nos produtos e serviços que ela consome regularmente. E como vimos, há setores em que a variação de preço é maior do que em outros. Entretanto, apesar da inflação atual estar elevada, ela se encontra em patamares abaixo dos valores apurados no período da criação do real.